o despertar de um novo homem nos induz. Te conclama, irmão, de última hora, a ingressar nesta seara de luz. Te conclama, irmão, de última hora, é agora, a ser mais um dos trabalhadores de Jesus. Te conclama, irmão, de última hora, é agora, a ser mais um dos trabalhadores de Jesus. Este tempo de amor e de paz é o despertar de um novo homem. Zé Marco da Laje, como a melhor fábrica de laje do Jardim Esperança. Rua Ernesto de Melo, número 80, Rua da Max Bom. Na esperança de um mundo melhor, é que sou ceareiro do bem, semeando com o Mestre Jesus, semente de paz e de luz, pois na certeza, Senhor, de que estás junto a mim, e de cultivar as flores deste teu jardim, na certeza, Senhor, de que estás junto a mim, e de cultivar as flores deste teu jardim. Você anda procurando óculos de qualidade, estilo e preço baixo? A loja certa para você chegou em Cabo Frio. Óticas Triunfo. Venha conhecer os melhores produtos do mercado. Preços imbatíveis e um atendimento nota 10. Agende seu exame de vista com a gente. Pagamento facilitado. Óticas Triunfo. Veja o melhor da vida. Boa noite, meus queridos amigos e irmãos. Mais uma vez nós estamos aqui com o nosso programa Espiritismo em Foco e já no segundo programa de fevereiro. E hoje eu tenho a alegria de receber, há muito tempo que não vem no meu programa, né? Meu querido amigo Luiz Antônio, médico, pediatra do Centro Espírita Leon Denis, do Grupo Grávida, depois que você fale sobre o Grupo Grávida. Fazemos parte também, né, do Brasil Sem Aborto, né, o Movimento Nacional da Cidadania do Brasil Sem Aborto, pela vida. Então, é um trabalho que a gente tem já de muitos anos, um grupo de espíritas, também católicos e outras pessoas que também fazem um trabalho lutando contra a adoção, né, do aborto, né, a aprovação do aborto no Brasil. E hoje nós vamos falar sobre o aborto, as suas consequências espirituais, e vamos falar também do que está acontecendo hoje pelos grupos abortistas, né, o que eles estão fazendo, e já fazem isso há muito tempo, há quase 40 anos, que eles vêm tentando aprovar o aborto no Brasil. E nós vamos ver hoje quais são os caminhos que eles estão fazendo para tentar aprovar o aborto no Brasil. Então vamos bater um papo aqui com o Luiz Antônio sobre isso, para que a gente possa entender e compreender o que está acontecendo, né? As famosas fake news, né? As famosas notícias falsas que as pessoas leem, acreditam e acham que é uma coisa normal, natural, o aborto. E não é. É uma coisa muito séria. E
no Espiritismo explica, né, que as consequências espirituais são bem, vamos dizer assim, de um quadro bem complicado para as pessoas que fazem o aborto, das pessoas que participam do aborto, né? E tá, além das consequências físicas, né, Luiz Antônio? Das consequências físicas, morais, psicológicas, que ocorrem nas pessoas. Então, vamos tentar aqui falar, alertar as pessoas sobre esse tema e falar, né, sobre a ótica espírita, né, do aborto. Vamos falar então aqui das palestras que vão ocorrer esta semana aqui nas nossas casas espíritas. No Ceareiros do Bem, quinta-feira agora, às 20 horas, meu querido amigo Paulo Jorge, do Centro Espírita Trabalhador de Jesus, e vai falar sobre o tema Trabalho, Solidariedade e Tolerância. Esse é o tema do Paulo Jorge, lá no Ceareiros do Bem, quinta-feira agora, às 20 horas. Na Casa René Peça, daqui a pouco, às 8 horas, minha querida amiga Carmen Silveira, do Centro Espírita Amor e Caridade, vai falar, o tema dela é Somos Médiuns? Por quê? Para quê? E eu e o Luiz vamos estar daqui a pouco ali na Casa René Peça, quando acabar o programa, nós vamos até ali a Casa René Peça para a gente fazer aí a divulgação, né, do evento que vai ocorrer no dia 23, agora de fevereiro, no Centro Espírita Trabalhador de Jesus, né, um evento das Casas Espíritas, o CELD, que é o Centro Espírita Leon Denis, Ceareiros do Bem e o Trabalhador de Jesus, do filme Deixe-me Viver, que é o tema sobre o aborto e que nós vamos falar aqui hoje. Depois o Luiz vai falar mais sobre o tema, sobre o filme, o que vai acontecer dia 23 agora de fevereiro às 19 horas, que é um sábado lá no Trabalhador de Jesus. Então nós estamos convidando a todos. E o Luiz vai falar sobre esse tema. Daqui a pouco nós vamos conversar sobre isso. Heitor, coloca aí o cartaz aí, aquele cartazinho que nós colocamos aí já. Aí, tá aí, ó. Esse vai ser o evento que vai ocorrer que Centro Espírita Leon Denis, Centro Espírita Trabalhador de Jesus e Centro Espírita Ceareiros do Bem. Uma união, né, com esse filme, Deixe-me Viver, com a presença do diretor do filme, logo após um debate, né, Luiz? Sim. Um debate sobre tema, sobre aborto. E vamos tentar, né, tirar o máximo de dúvidas das pessoas que estarão lá. E convidamos as casas espíritas, as mocidades, aos jovens, que estejam lá com a gente. Então, daqui a pouco nós estaremos lá na Casa René Peça para divulgar esse evento lá aos nossos queridos amigos lá da Casa René Peça. No Trabalhador de Jesus, quarta-feira, agora dia 13, às 8 horas, às 20 horas, Lúcia Lage vai falar sobre prodígios dos falsos profetas, que estará no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 21, item 5. E no domingo, dia 17, vai ser a minha querida amiga Carmen Silveira, do Amor e Caridade, que ela vai falar com Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Jesus estará em João, tá? Então essas são as palestras do Centro Espírita Trabalhador de Jesus. Na Amor e Caridade, sexta-feira agora, às 20 horas, A Glória do Esforço. Vai ser com a Eulália Farias, minha querida amiga Eulália, que vai falar sobre a Glória do Esforço, que é sexta-feira agora, às 20 horas. No domingo, dia 17, 10 horas da manhã, Bem-aventurados os mansos, com Cristiano Alves, lá do FEFA, né, lá do Francisco de Assis, lá de Arraial do Cabo. E na segunda-feira que vem, a Indulgência, com a minha querida amiga Sônia Rolim, lá do Amor e Caridade, às 17 horas, segunda-feira que vem. Tá ok? Vamos passar a um apoio cultural rapidinho, já voltamos já com o Luiz Antônio para a gente começar a conversar sobre esse tema de hoje, aborto, as consequências, né, espirituais do aborto. Rapidinho.
na esperança de um mundo melhor. É que sou ceareiro do bem, semeando com o Mestre Jesus, semente de paz e de luz, pois na certeza, Senhor, de que estás junto a mim, e de cultivar as flores deste teu jardim. Na certeza, Senhor, de que estás junto a mim, e de cultivar as flores deste teu jardim. Este templo de amor e de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz, te conclama, irmão, de última hora, a ingressar nesta seara de luz. Te conclama, irmão, de última hora, é agora, a ser mais um dos trabalhadores de Jesus. Te conclama, irmão, de última hora, é agora, a ser mais um dos trabalhadores de Jesus. De amor e de paz, que ao despertar de um novo homem Zé Marco da Laje, como a melhor fábrica de laje do Jardim Esperança. Rua Ernesto de Melo, número 80, Rua da Max Bom. Você anda procurando óculos de qualidade, estilo e preço baixo? A loja certa para você chegou em Cabo Frio. Óticas Triunfo. Venha conhecer os melhores produtos do mercado. Preços imbatíveis e um atendimento nota 10. Agende seu exame de vista com a gente. Pagamento facilitado. Óticas Triunfo. Veja o melhor. Ok, nós voltamos do nosso apoio cultural. Semana que vem, o nosso próximo convidado é meu querido amigo Marcelo Turra, lá do Santo Espírito Trabalhador de Jesus. E o tema dele é Pensamento e a Prece. É que nós vamos conversar com o meu querido amigo Marcelo Turra semana que vem. Tá ok? Então vamos juntos agora, pedindo aos Espíritos amigos que nos protejam, que nos envolvam, que nos intuam, que intuam o meu amigo Luiz, para que a gente possa fazer um programa que consiga tirar o máximo de dúvida das pessoas. E caso você tenha alguma dúvida, queira fazer uma pergunta, tem aqui o nosso telefone, nosso WhatsApp. Bota na telinha aí, Heitor, para mim, por favor, 999-69-1632. Você pode mandar um zap aqui fazendo sua pergunta, que o Luiz vai responder com todo carinho. O pessoal que está nos assistindo também aqui no Facebook também, se quiser mandar uma pergunta pelo Facebook, pode mandar que o Luiz vai responder. Pedir aos espíritos responsáveis pelo nosso programa, né? Nós sabemos que existe a equipe espiritual, que essa que é né, que realmente comanda o programa Espírito em Foco, são os espíritos, para que eles possam nos orientar e que a gente possa fazer um programa bacana para todos nós. Então vamos fazer então a oração com o Luiz agora. Não, você mesmo vai fazer. Mestre Jesus, Maria, nossa querida mãe, nosso mestre, pedimos, Pai, que inspire todos nós, brasileiros, para a valorização da vida desde a sua concepção até a morte natural. Que todo ser humano é merecedor da vida, merecedor de viver, independente
estágio de desenvolvimento, ou se nasceu perfeito, ou se assim já é perfeito ou não, pedimos, Pai, que seu amor possa fluir sobre todos os brasileiros e que possamos, juntos, defender sempre a vida, porque é perfeito estar vivo e agradecemos esse grande presente. Pedimos inspiração para todos nós e que seu amor sempre inspire nossas almas para o bem. Graças a Deus. Muito bem. Então, meu querido amigo, nós vamos começar o tema, né? Esse assunto não está saindo o som dele? Está ruim? Mas como é que vai pegar esse fone? Vê se dá para prender aí um lugar desse aí. Então nós vamos começar a falar sobre esse tema, sobre o aborto, e gostaria de saber, Luiz, o que foi que o que te motivou a estudar esse assunto, o aborto? Renato, esse assunto, assim como o suicídio, sempre me incomodou desde que eu era adolescente. Né? Eu me lembro que sempre isso, principalmente as incoerências, né? As pessoas dizendo que vai abortar porque senão a criança não vai ser feliz. Isso me deixava incomodado. Como é que a pessoa vai decidir sobre a vida do outro, se ela vai ser feliz ou não, que vai ser melhor para a criança? Não tem nada melhor do que você existir, né? É verdade. E mesmo quando eu não era espírita, isso sempre me incomodou muito. Mas, há alguns anos atrás, eu vi uma notícia, já sendo médico, uma notícia que me chamou a atenção, que a Organização Mundial de Saúde estava cobrando do Ministério da Saúde do Brasil um número excessivo de mortes de mulheres por aborto. Dizia a OMS que aproximadamente 200 mil mulheres morreriam de aborto no Brasil a cada ano. Eu falei, meu Deus, é muita gente. Eu tenho que rever os meus conceitos. 200 mil mulheres morrendo de aborto todos. Como é que eu não estou vendo isso acontecer ao meu redor? Estou dando plantão, não vejo essas mulheres chegando no Souza Aguiar, onde eu trabalhava, Andaraí. O que está acontecendo? Mas eu tenho que estudar sobre isso. Eu tenho que rever as minhas opiniões. Não é possível. 200 mil mulheres morrendo é muito. Aí eu fui procurar sobre o número de mulheres que morriam. E aí descobri que no Brasil, estudando, procurando o DataSUS, que no Brasil, mulheres em idade fértil a cada ano morriam cerca, por todas as causas, estou falando só das mulheres em idade fértil, porque mulher que não está em idade fértil não vai morrer de aborto. As mulheres em idade fértil, por todas as causas, eram 64 mil, aproximadamente, mulheres que morriam a cada ano no Brasil. Falei, peraí, como é que pode 64 mil mulheres morrerem no Brasil por todas as causas, incluindo aborto? E eles dizendo que 200 mil mulheres morrem de aborto, ou seja, de cada mulher que morria em idade fértil no Brasil, 3 seriam por aborto. Quer dizer, uma matemática totalmente esquizofrênica que não dá para a gente aceitar. Mas essas informações, elas têm um grande impacto. Teve impacto em mim, só que eu fui checar a veracidade dessa informação e descobri que não era verdade. 200 mil mulheres não morrem de aborto. Fui checar o número de mulheres que morriam. No Brasil, a morte de mais ou menos, o aborto está ligado às mortes maternas, as mortes que estão ligadas à gravidez, ao parto e ao puerpério, que é o período após o parto. Então, o aborto está incluído nesse grupo. E, no Brasil, em média, tem sido mais ou menos 1.800 casos, 1.700, 1.670, tem até caído. Isso é um bom sinal. O número de mortes por todas as causas de mulheres ligadas à gravidez, parto ou puerpério, período que segue ao parto da mulher. Dessas mulheres que morreram por várias causas ligadas à gravidez, o aborto, não só o aborto provocado, como o aborto espontâneo, ou outros casos considerados como abortamento também, como, por exemplo, a gravidez ectópica, que é uma coisa grave. O que é gravidez ectópica?
A gravidez ectópica é quando o bebê é gerado fora do útero, como, por exemplo, na trompa de Falópio. Não é possível o bebê sobreviver e a mulher corre sério risco de morrer também e morrerá se não for realizado a retirada do embrião. Todos esses incluídos são menos de 10%, ou seja, desses 1.700 mais ou menos mulheres que morrem ligadas ao aborto, seja ele espontâneo ou seja ele provocado, menos de 10%, ou seja, cerca de 170 é que seria esse número, né, de mulheres. Ou seja, nem um pouquinho próximo das 200 mil, como se dizem. Porque é de se estranhar, né? Porque a gente tem os noticiários, tem os jornais, né? Tem aqueles jornais sensacionalistas. E eu não vejo em nenhum jornal dizer que morre tantas mulheres por dia de aborto no Brasil. Eu não vejo isso. Eu não vejo notícias. Quando tem um caso, um ou outro, né? Quando a pessoa morreu, teve uns anos atrás uma mulher que morreu, que foi assassinada, né? Que teve um caso, uma repercussão aí. Mas você não ouve falar desse caso. Já tem alguns anos que a gente não ouve. Isso é um furo fantástico para quem deseja legalização do aborto. Cada morte ela é muito importante. Por que eles deixam? Mas 200 mil mulheres, daria mais uns 500, por ano, daria mais ou menos 550 mulheres morrendo todos os dias. Poxa, ia ser muita notícia para esses jornais aí, É um furo jornalístico e não está. Por quê? Simplesmente porque... cansado de noticiar, né? Pelo número que eles estão dizendo aí. Mas não é verdade. Então, o que acontece? É a famosa, como você falou ainda há pouco muito bem, fake news. Isso já muito antes a gente vê agora todo mundo fala sobre fake news, mas muito antes essas fake news já faziam esse trabalho de minar, de desinformação do povo. São informações, são mentiras que têm um grande impacto no inconsciente da população e que precisam de muita explicação para serem desmentidas. Que as pessoas às vezes não têm paciência de ouvir a verdade, o que acontece. As pessoas não vão pesquisar para saber se é verdade ou não aquelas notícias. As pessoas acreditam. Isso causa nas pessoas um certo impacto mesmo, medo, angústia, desespero, porque elas acham que realmente isso é verdade. Poxa, olha só, é muito aborto, né? Se fosse verdade, né? Seria um caos, morte por aborto, caso seria de saúde pública. É o que eles tentam passar essa informação, mas não é verdadeiro. É lógico, eu acho que o número ideal de mulheres que fossem morrer por causa de aborto provocado, para mim o número ideal seria 0. Sim. Qualquer número superior a 0 é número demais. Mas a gente não vai conseguir combater as mortes por aborto fazendo com que as pessoas pensem que o aborto é uma coisa natural, que é uma coisa normal, um direito, porque não pode ser direito você tirar a vida de uma outra pessoa. Então, as mulheres precisam ser protegidas em suas gestações, precisam ser orientadas. A maior parte das mulheres, como sempre digo e repito, elas não abortam como opção. Elas abortam por se sentir totalmente com falta de opção. Desamparadas. Então, o que as mulheres precisam? Que a gente faça leis que protejam as duas vidas, tanto a vida da mãe quanto a vida da criança que está em seu ventre. Porque já existe um ser humano em seu ventre. Não vai existir quando nascer. Já existe um ser humano em seu ventre. E esse ser humano precisa da proteção do Estado. Diz aí, então, a doutrina espírita, para a ciência e para a doutrina espírita, quando é que começa a vida? Bom, as pessoas falam que não se sabe exatamente quando começa a vida humana. Mas a ciência já está, Renato, já explica há muito tempo quando começa. Em qualquer livro de embriologia, você vai procurar e vai dizendo, a vida do ser humano começa no momento da fecundação. Quando um espermatozoide, com metade da carga genética do pai, 23 cromossomos, se junta ao óvulo da mãe, com 23 cromossomos maternos, nós temos um novo indivíduo, com 46 cromossomos, totalmente inédito, irrepetível, e com toda uma jornada de vida pela frente. E essa vida merece ser vivida, merece ser protegida. Isso não é um palpite, uma opinião. O que existe é ciência. Os livros dizem a vida humana começa no momento da fecundação, da concepção. Isso, qualquer livro de embriologia clínica, a gente vai perceber. No livro dos Espíritos, não me lembro qual é a pergunta, mas Kardec pergunta aos Espíritos quando é que começa a vida. E os Espíritos são categóricos.
se inicia com a fecundação. Isso aí é ponto pacífico. A ciência já diz isso e, graças a Deus, as religiões também. Isso é pacífico também, né? Que começa na fecundação. A nossa luta, né, com os espíritas, os católicos, os evangélicos, todas as pessoas, né, que fazem parte desse grupo nosso, né, no Brasil Sem Aborto, né, que nós participamos no Brasil inteiro nessa luta, são pessoas de todas as religiões, até pessoas que não têm religiões, mas que são a favor da vida. E isso é pacífico, esse é ponto pacífico, não tem menor dúvida. A vida começa na fecundação. Quando o espermatozoide, como ele falou, fecunda o óvulo e começa a vida ali, começa a multiplicação, até hoje o homem não sabe explicar como, né? Vai 2, 4, 8, 16, 32, vai embora e ninguém segura. Ninguém vai, no final de 9 meses vai ser um bebê lindo, né? Então, Exatamente. a vida começa ali. Então, não tem jeito, não vai se deixar viver, se multiplicar no final de 9 meses. Depois vai ter um bebê. Agora me diz, e o aborto é realmente um enorme problema de saúde pública no Brasil? Não, né? não. Você acabou de falar que não, né? O que acontece, como tudo, a gente deve sempre lembrar, que a nossa saúde pública está em crise, né? A gente vê as maternidades estão em sérios problemas de superlotamento, estão com problemas de remédios, pessoas que estão fazendo um pré-natal muito deficiente. E nesse contexto, as pessoas querem ainda aumentar as despesas, tornando o aborto público. Ou seja, o pouco dinheiro que tem para as UTIs neonatais, para o pré-natal, para cuidar das mulheres que estão gerando crianças desejadas, vai diminuir ainda mais, porque parte desse dinheiro já vai ser desviado para fazer abortos. Isso, provavelmente, o que vai acontecer? Não vai acontecer. O que vai acontecer é que as clínicas particulares de aborto é que vão prosperar. Enquanto a pessoa pobre, as mulheres pobres, como falam, da periferia, né, que são as que, teoricamente, mais morreriam, a gente não vê isso no dia a dia, às vezes as mulheres pobres são as que mais, às vezes, preservam a vida, né? É verdade. O que a gente vê no dia a dia é que acontece muito mais abortos provocados na classe média alta do que até na classe mais desfavorecidas. Acho que mais solidariedade existe, Sim, menos verdade, egoísmo. E o que acontece? Enquanto as mulheres ricas vão ter direito, se o aborto for legalizado, a fazer um aborto numa clínica de luxo, com recibo, com imposto de renda e licença médica, as mulheres pobres vão ter que marcar o seu aborto para daqui a 1 ano ou 1 ano e meio, porque não tem vaga no SUS. É verdade. Então, é uma grande ironia, né? Quando a pessoa está defendendo o aborto com esse SUS, legalizado, com esse SUS em caos que está, elas não sabem, mas ela está defendendo o lucro das clínicas particulares de aborto. Vamos pensar juntos aqui, nossos amigos que estão nos assistindo. Quem está acompanhando os problemas da nossa saúde, vou botar aqui Cabo Frio, tá? Não vou falar dos outros, porque eu sei que é tudo igual. O Brasil inteiro, infelizmente, é assim. Uma mulher hoje, para fazer um pré-natal na rede pública aqui na nossa região, é a coisa mais difícil, mais complicada que tem. Ou seja, a nossa saúde não consegue nem fazer um pré-natal, que é o todo o direito da mulher que está grávida, para que ela possa ter o seu bebê. Imagine vocês se aprovarem um aborto na rede pública. Como? Se não consegue nem fazer um pré-natal, vai fazer um aborto. Como você falou, vai marcar um aborto para daqui a 2 anos. Ela vai fazer o aborto com um bebê no colo. É um absurdo isso, gente. É um caso realmente de saúde pública. Então, não dá para a gente pensar numa possibilidade dessa. Então, como ele falou, as clínicas que estão aí, as clínicas americanas, europeias, que estão loucas para aprovar o aborto aqui no Brasil, porque eles querem trazer as clínicas deles para cá, para ganhar, porque é uma indústria que rende milhões e milhões de dólares para eles. Eles querem mais que o Brasil seja aprovado e eles financiam essas pessoas que querem um aborto no Brasil, gente. Isso aí a gente sabe, depois que eu gostaria que o falasse sobre isso, as clínicas, né? Quem financia essas pessoas que lutam pelo aborto no Brasil, e nós sabemos, pelas pesquisas que foram feitas pelo próprio Ibope, quase 80% da população brasileira é contra o aborto. Então, pelo amor de Deus, é uma minoria que quer
que é altamente financiada por clínicas da Europa e dos Estados Unidos que querem aprovar a todo custo o aborto no Brasil. É verdade, não é isso? Fala mais um pouco sobre isso. Você falou muito bem, Renato. O aborto tem várias organizações interessadas na legalização do aborto por vários motivos. Primeiro foi o que você acabou de comentar, que é o fator econômico. O aborto é um negócio muito lucrativo, tá? Então dá muito dinheiro. E muitas pessoas estão interessadas nesse filão, que é você tirar uma vida humana por dinheiro. Infelizmente, a gente tem que reconhecer que existe isso. E também tem outra coisa, que é o controle demográfico. Que os países mais desenvolvidos se preocupam com o crescimento populacional do Brasil e da América Latina, de outros países que são os produtores de matéria-prima. Se nós crescermos em população e também em desenvolvimento, nós vamos começar a consumir a nossa matéria-prima também e vai ficar mais cara para eles. Então, eles desejam que a nossa população seja reduzida. Então, se vocês puderem procurar depois na internet, um relatório Kissinger, que fala justamente, mostra que boa parte da matéria-prima que os países desenvolvidos, principalmente os Estados Unidos, precisa, está em países em desenvolvimento, como o Brasil. Né? Então, eles precisam que a gente consiga regular também a nossa população. Diz o relatório que nenhum país conseguiu controlar a sua população sem recorrer ao aborto. Isso também não é verdade. Posso falar que, por exemplo, para uma população se manter estável, ou seja, nem crescer, nem diminuir, ficar ano após ano mantendo-se a mesma população, é necessário que tenha uma taxa de fertilidade de 2,1 filhos por mulher. Tá? E o que significa isso? Não dá para ter dois filhos, 1, não tem 2 filhos e um bracinho, não dá. Então, significa que a cada 10 mulheres que têm filhos, cada uma tem 2 filhos e uma tem 3. A 10ª, 9 tem 2 filhos e a 10ª tem 3. O que acontece no Brasil é que a nossa taxa de fertilidade já está em 1,9, já está abaixo e nós não temos nem o aborto legalizado aqui. Então, nós temos já 1,9, já caindo a taxa de fertilidade. O que significa isso? Que a população do Brasil ainda não sentiu esse impacto, mas a população do Brasil vai ficar mais velha, vai ter menor número de jovens esses que vão ser a massa trabalhadora, que vai sustentar os idosos, vai ter muito mais idosos, muito menos jovens, e vai haver uma, que nós chamamos de inversão da pirâmide etária. Em vez de ser a pirâmide maior entre os jovens, na base, e menor no ápice, entre os idosos, vai ser o contrário, mais idosos e menos jovens. E a força trabalhadora está entre os jovens, que vai diminuir. Isso também não é bom para o nosso país. Falam tanto de reforma previdenciária e tudo mais, e esquece que se a gente matar a população que vai nascer, não vai ter quem trabalhe para poder fazer. Em outros países, principalmente países da Europa, esse índice de fertilidade é menor ainda, né? Acho que está 1,1 na Grécia, 1,3 na Alemanha. Isso é muito grave. Isso é sinal de Portugal também é baixo. Tá? As crianças estão sumindo nesses países. Tá? De haver uma redução radical. Tem colégios em Portugal fechando. Então, na Alemanha. Na Alemanha, chegam a pagar para que as pessoas resolvam ter filhos. Mas a cultura já é antinatalina. Eles não querem ter filhos. Isso significa extinção do povo a médio prazo. Não é extinção, vai haver uma substituição do povo por povos imigrantes, né, que estão chegando lá. É verdade. O Juan e a Carol estão assistindo a gente aí, estão mandando um abraço para a gente aí. Um grande abraço. Juan, meu querido amigo, obrigado aí pela audiência aí. Mas me diz uma coisa, você disse lá atrás, no início do programa, que dizem que o aborto que morrem muitas mulheres brasileiras e que de cada 5, uma morre. Isso é verdade? Não, esse é uma distorção de um trabalho que foi feito pela antropóloga Débora Diniz. Ela fez um trabalho com cerca de 2.002 mulheres em diversas idades, e no trabalho, no primeiro foi acho que em 2000, não foi 1000, bom, foi acho que 2010,
e ela tinha visto aproximadamente, entre as mulheres acima de 35 anos, que havia 1 em cada 5 mulheres assim, que haviam abortado já. Só que dessas 2.002 mulheres, acima de 35 anos, eram 388 mulheres. Então, dessas 388 mulheres, 22% aproximadamente haviam feito aborto, num relatório que tinha. As outras, caía cada vez, quanto mais jovem, menor o número de abortos que a gente encontrava com mulheres que tinham relatado que tinham cometido aborto. E foi feita uma nova pesquisa, se eu não me engano foi em 2016, já dessa vez testando 466 mulheres, eram 2002 também, foi pelo Ibope. E das maiores de 35 anos, eram 466 mulheres. E caiu, eram 18%. Ou seja, quanto maior a amostra, menos caía. Mas o que foi dito? O resultado da pesquisa é que mulheres acima de 35 anos e tinham encontrado mais ou menos 20% de mulheres que tinham abortado. O que disseram? Que 1 em cada 5 mulheres brasileiras já tinham cometido um aborto, o que é realmente uma coisa absurda, né? Essa taxa seria muito elevada. Não é isso. A pesquisa que foi feita foi 388, se eu não me engano, mulheres acima de 35 anos e 462 na segunda. E quanto maior o número, menor o número de mulheres. Não é 1 em cada 5 mulheres. Era 1 em cada 5 mulheres acima de 35 anos. Então, a gente pode dizer então, que, tu que você já falou até agora, então, o aborto não é a causa principal de morte de mulheres no nosso país. De jeito nenhum. O aborto, ele, se a gente for avaliar, eu comentei ainda há pouco em relação à mortalidade de mulheres em idade fértil. Porque se a gente for colocar o global, aí que realmente o aborto vai sumir nas estatísticas mesmo. É verdade. Porque a DataSUS vai ser muito pouco. Então vamos falar só de mulheres em idade fértil. Vamos estabelecer mortalidade feminina e mortalidade materna. Mortalidade feminina e idade fértil são as mulheres que colocam entre 10 a 45 anos. E mortalidade materna são as mulheres que morrem decorrente de causas ligadas direto ou indiretamente à gravidez, ao parto ou puerpério. Bom, a mortalidade materna está incluída dentro da mortalidade feminina. Então, o que a gente vê? Dentro da mortalidade feminina global, não precisa ser necessariamente ligada à gravidez, a gente percebe que a maior parte das mulheres que morrem são por causas como câncer. A primeira causa, problemas do aparelho circulatório, hipertensão arterial. A segunda causa vai ser câncer. Terceira, mortes violentas, trânsito, assassinato, feminicídio e por aí vai. Não está incluído aí dentro o aborto. Depois vem doenças infecciosas, doenças respiratórias e bem lá, no finalzinho da lista, vem as causas ligadas à gravidez, puerpério e parto. Dessas que morreram, dessas mulheres em idade fértil, que morreram ligadas à gravidez, parto e puerpério, são 3%. Ou seja, de 64 mil mais ou menos, 1.760 é o número aproximado de mulheres que estão ligadas à mortalidade materna. Aí vamos para a mortalidade materna, que é uma outra grande mentira, que falam que o aborto é a principal causa de morte, de mortalidade materna. Também não é. Se muitas outras causas, diretas e indiretas, como, por exemplo, a principal causa de mortalidade materna é a hipertensão arterial. Eu diria, Renato, que a principal causa de mortalidade materna no Brasil é a dificuldade que a mulher tem de ter acesso aos hospitais, a um pré-natal bem feito. Isso aí. E não só a mortalidade materna, como a prematuridade, o aborto de bebês desejados. Tudo isso devido a uma saúde pública que está sofrendo há muitos anos com falta de recursos. Recursos tem, infelizmente, eles não chegam onde deviam. Mas há muito tempo que a gente vê, todas as pessoas que vão à rede pública percebem a dificuldade que tem de poder fazer um atendimento, de poder ser medicado corretamente. Com isso, nós temos mais hipertensão arterial, mulheres com infecção urinária na gravidez, que acabam resultando em um aborto de um bebê desejado espontaneamente. Então, as mulheres não estão morrendo no Brasil porque lhes é negado o aborto. Elas estão morrendo por dificuldade de ter acesso
aos centros hospitalares, ao um pré-natal de boa qualidade. Essa, para mim, é o principal. É o problema principal que nós todos acompanhamos dia a dia, né, que é o problema da nossa saúde, que realmente está o caos, né? Não só em Cabo Frio, mas no Brasil inteiro. É verdade, a gente vê aí nos jornais as coisas terríveis que acontecem. Agora, outra coisa também que dizem, né, os abortistas fazem uma propaganda danada aí, dizendo que quando o aborto é legalizado, em todos os países que o aborto foi legalizado, diminuiu a quantidade de abortos. Isso é verdade? Boa pergunta, Renato. Isso que você fala é uma coisa que a gente escuta o tempo todo. É verdade. Onde o aborto foi legalizado, ele diminui. Novamente, aquela velha filosofia, né, do ministro de comunicação do Adolf Hitler, Joseph Goebbels. Isso. Uma mentira repetida 1000 vezes passa a parecer que é uma verdade. Não, não é verdade. Quando o aborto é legalizado, ele começa a aumentar drasticamente. Foi assim nos Estados Unidos, que era mais ou menos aproximadamente um cálculo de 200 mil mulheres que abortariam clandestinamente nos Estados Unidos, e depois da legalização chegou a 1.600.000. E depois de um certo tempo, com as medidas preventivas, a ação dos grupos pro-life, né, pró-vida, nos Estados Unidos começou a haver uma redução. Hoje em dia está em 800 mil, 700 mil, e a gente vê também que está havendo muita dificuldade da gente, mesmo nos Estados Unidos, muitos estados não mandam o número de abortos que estão sendo feitos. Tá? Então, também há uma dificuldade de contabilizar os abortos que estão sendo feitos. Os abortos, né, ocultos. A mulher que compra o remédio que é vendido nas farmácias nos Estados Unidos tranquilamente, porque o aborto lá é legalizado, os abortos ocultos que acontecem em casa e não são registrados, isso tudo leva a uma falsa redução do número de abortos. Então, isso é uma grande mentira. Onde o aborto é legalizado, há um grande aumento. Recentemente, agora foi aprovado no Uruguai. E lá no Uruguai também aumentou? É uma outra mentira que falaram. Tá? Que o Uruguai, depois que legalizou o aborto, está diminuindo. Pelo contrário. Pesquisas da Universidade Católica do Chile mostravam que antes da legalização eram feitos cerca de 3.000 a 5.000 abortos no Uruguai a cada ano. Sendo que, após a legalização, no primeiro ano já foram mais de 7.000. No segundo, já 8.600. A cada ano vem aumentado. E, aproximadamente agora, uns 10.000 abortos estão sendo realizados no Uruguai. Ou seja, está aumentando como se dizia, como se esperava que fosse aumentar. Onde é legalizado, onde é facilitado. Lógico. Vai dar mais facilidade. O que a mulher vai fazer? Não é mais proibido? Se não é proibido, não vai para a cadeia. O risco vai fazer no hospital. E, moralmente, se é legal, as pessoas entendem que é moral. Vai haver diminuição por causa disso? As pessoas falam assim, não, mas aí vai poder ser orientado. As pessoas vão ser orientadas. Acontece que no Uruguai, praticamente 59% dos abortos foram feitos em clínicas particulares. Como eu falei, o aborto é um grande negócio. Tem um filme nos Estados Unidos chamado Blood Money, a indústria do aborto, dinheiro sangrento. Isso. Vale a pena, tem no YouTube, vale a pena assistir. Está mostrando como o aborto vira um grande comércio. Uma indústria, tá? Uma indústria da morte. Assim. E essa indústria da morte quer se estabelecer no Brasil, vendo aqui um grande mercado. Com certeza. Então, essa é a nossa luta, né, dos grupos pró-vida, é uma luta árdua. E eu gostaria que falasse um pouco da legislação atual sobre o aborto. Como é que está a situação do aborto? Se é legal, é permitido por lei? Dá uma ideia para a gente aí, para as pessoas que... Em primeiro lugar, existe às vezes uma confusão, as pessoas falam com muita frequência de aborto legal. Quais são os casos em que o aborto é legal? Nenhum. Não existe aborto legal. Não é, sempre será crime tirar a vida de um ser humano. Sempre será crime. Acontece que, em algumas situações, o aborto não é punido por lei. O artigo 128 do Código Penal tem duas exceções, que é o aborto necessário, que é o caso que não existe nenhuma outra forma de poder tratar a gestante, e se aquele aborto não for realizado, a gestante morrerá. Tá? A gente vê isso até no nosso dia a dia, em qualquer maternidade, nem é aborto.
Mas se a gente tem uma gestante com 6 meses e meio de gravidez, ela está com uma hipertensão arterial, chamada pré-eclâmpsia, ou eclâmpsia mesmo, que a pressão está subindo, vai morrer a mãe, vai morrer o bebê. O que nós fazemos? Por que existem as UTIs neonatais? Não é um aborto nesse caso, o parto prematuro, ele é feito, antecipado o parto, para ver se há alguma chance de salvar o bebê, ou pelo menos salvar a mãe, se não for possível salvar o bebê. A gente tem que preservar a vida, se vão morrer os dois. E do caso também de uma mulher que esteja com risco de vida, como por exemplo, como eu falei ainda há pouco, como por exemplo a gravidez ectópica, a gravidez tubária, em que o bebê, ao invés de se desenvolver dentro do útero, ele se desenvolve dentro da trompa de Falópio. A trompa de Falópio vai estourar, ela vai romper, vai sangrar e a mulher vai morrer junto com ela, o bebê. Então, nesses casos, é permitido. Eu vejo, vou te explicar que eu trabalho já 30, sem contar, esse ano eu faço 30 anos de formado, sem contar com os anos da faculdade, de estágio, eu nunca vi, exceto a gravidez ectópica, um caso em que, se não houvesse um tratamento, a medicina evoluiu muito, em que não houvesse um tratamento que pudesse salvar as duas vidas, tanto do bebê quanto da mãe. Existem também, às vezes, os casos em que a mulher está com um tumor, um câncer, e ela não vai conseguir resistir ao tratamento. E nesses casos também, a gente tem que levar em consideração que a mulher está diante de um dilema de vida ou morte. E nós temos o instinto de preservação. Mas isso também são raros casos de acontecer isso. Eu, por exemplo, nunca vi, mas sabemos que acontece. O segundo caso seria o caso do aborto sentimental. No artigo 128 fala que não é punido o crime do aborto caso o aborto a gestação tenha sido provocada por um estupro e haja consentimento da gestante, quer dizer, você não pode fazer o aborto contra a vontade da gestante ou do seu responsável legal. E o que a gente vê? Isso foi desde 1940. Ficou tão profundo ligado na mente das pessoas que a gente praticamente não vê as mulheres que foram violentadas, também não é muito, isso não é causa de aborto muito grande. Nos Estados Unidos, onde há estudos, o estupro como motivo de aborto é 1%. 1% dos casos estão ligados a estupro. Então, não é uma grande quantidade, mas vamos falar desse 1%, que é muito importante. Tem uma vida ali. E, nesses casos, nesse 1% de casos de mulheres que foram violentadas e engravidaram, nesse caso, se a mulher consentir e for feito por médico, poderá ser realizado aborto sem punição para o médico que executou, nem tampouco para a mulher. Sim, e existe mais um, que é o DPF 54, que foi a liberação do parto antecipado, antes que o bebê tenha capacidade de sobreviver, muitas vezes, dos bebês anencefálicos. Isso foi a primeira vez que o Supremo Tribunal Federal, indo contra o Legislativo, resolveu criar leis, legislar no lugar do nosso Legislativo, criando uma exceção em que um bebê deficiente não terá direito à vida se ele tiver um problema chamado anencefalia, que depois a gente pode falar um pouco mais sobre isso. Vamos falar mais para frente sobre isso. Isso é importante, você falou aí do STF. Esse aí que é o nosso maior problema atual, não é o Congresso, não. Porque no Congresso eles já estão tentando aprovar o aborto, a gente acompanha há mais de 30 anos, 40 anos, que esses grupos abortistas tentam aprovar o aborto, criar leis, né? Só que não consegue porque o Congresso dos Deputados, a grande maioria, é contra o aborto e também por ser a população brasileira contra, então existe, né? Exatamente, o Congresso brasileiro reflete, por mais que a gente pode ter, povo, reflete a voz do povo. 80% da população é contra o aborto. Os outros 20% são a favor, em determinados casos, outros totalmente, e outros nem opinaram. Ou seja, é muito pouco, então, muito pouquinho. A grande maioria dos brasileiros são contra o aborto, mas é uma grande maioria silenciosa. Esse é o problema. Essa pequena minoria que não chega nem a 20%, porque tem os que também são a favor do aborto em alguns casos, são os que também não são contra nem a favor, não opinaram. Então, essa pequena minoria é que elas fazem muito ruído.
né? Muito mais porque são financiadas por essas clínicas Exatamente. aí da Europa, dos Estados Unidos, que querem aprovar o aborto de qualquer jeito no Brasil. Então, nós vamos conversar mais para frente sobre isso. Isso é um problema sério no nosso STF, né? Nós estamos assistindo aí, nós estamos vendo, né? E esse caso como lá no Congresso eles não conseguem, porque os deputados e senadores não aceitam, aí eles partiram lá para a via judiciária, que é o STF, e estão, como aconteceu nos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos foi a mesma coisa, a mesma coisa que aconteceu lá em 1970, 72, por aí, né? Foi quando foi aprovado o aborto nos Estados Unidos, também foi por essa via judiciária, porque eles também não conseguiram, porque o povo americano também era contra. Na década de 70, acho que foi 74, por aí. O aborto foi legalizado da noite para o dia, dentro de um processo que não era verdadeiro, em que uma mulher que não tinha sido estuprada falou que tinha gerado, aquele bebê tinha sido gerado num estupro, que também não era verdade, ela mesma falou depois, e que esse processo acabou por 9 juízes, homens por sinal, decidindo que o aborto poderia ser legalizado em alguns estados dos Estados Unidos, como agora na cidade de Nova York, até 9 meses de gravidez, em determinados casos. Nova York agora teve essa tristeza, né? O aborto pode ser realizado até por pessoas que não sejam médicos, e até 9 meses de gravidez em determinadas circunstâncias. Então, o que acontece? Assim como a Suprema Corte americana, indo contra o Congresso Nacional deles, legalizou o aborto lá na década de 70, o que está acontecendo no Brasil foi a mesma coisa que aconteceu nos Estados Unidos. É verdade, mesma história. Só que aqui no Brasil a gente está conseguindo, não estamos tão despreparados como eles estavam naquela época. Nós estamos lutando. Estamos lutando e convidamos a todos que estão ouvindo aqui para lutar junto conosco pela vida, porque vale a pena, a vida vale a pena ser vivida. Não existe nada mais perfeito do que estar vivo. E o que a gente possa dizer para o Supremo Tribunal Federal, não calhe a nossa voz. Vocês não foram eleitos pelo povo. Não calhe a nossa voz, STF. O aborto é tema para o Legislativo, não para o STF. Com certeza, essa é a nossa luta. Mas nós estamos... E agora, né? Que agora o STF voltou, né? Ele saiu do recesso, né? E parece que está numa pauta aí do Zika, né? Bem lembrado, Renato. São 2 projetos de lei que estão no STF, que não deviam estar no Legislativo, não no STF. Com certeza, tudo errado. Um é por causa de aborto em mulheres que tiveram Zika. Primeiro, que a gente não vai dizer que a Zika desapareceu, mas reduziu drasticamente. Não temos visto tantos casos de Zika como foi no primeiro ano. Aquele foi que levaria Passou, né? a microcefalia. E um detalhe, gente, microcefalia você não consegue diagnosticar nas 12 primeiras semanas, só com 16, 20 semanas. Ou seja, nesse projeto que foi do ANADEP, Associação Nacional de Defensores Públicos, o que me deixa com o queixo caído, porque defensor público defendendo a morte de um bebê deficiente, inocente de qualquer crime, sem direito a advogado ou um julgamento, para mim não é um defensor público. Né? Ele está defendendo os interesses da indústria abortista, mas não está defendendo os interesses dos inocentes. Porque mais inocente que um bebê deficiente eu não posso imaginar. E um outro, que é do PSOL, que seria o aborto por demanda, ou seja, até 12 semanas qualquer mulher, por qualquer motivo, poderia escolher abortar. É como desejam, como foi nos Estados Unidos. Uma parte dos estados, até 12 semanas, é permitido o aborto. Então, o STF vai julgar esses casos. Eles não deviam passar, eles deviam mandar, isso não é nosso, para isso existe o Legislativo. Para isso o povo votou. Estão passando por cima do Legislativo. Passando né? por cima do Legislativo. Que absurdo isso, cara. Não dá para entender. 11 pessoas que não foram eleitas pelo povo, com certeza. que não refletem a vontade do povo, que já disseram, nós não devemos nenhuma satisfação ao povo. Já foi dito isso. Inclusive, Renato, o ministro Luiz Roberto Barroso, tem coisas boas, coisas ruins, mas ele foi o que deu a entrada, quando ele era advogado, pela ONG, da DPF 54, que permitiu o aborto, botaram antecipação do parto, mas o aborto dos bebês anencefálicos.
Então, ele é o advogado do aborto. Ele fez também um habeas corpus liberando pessoas que estavam sendo julgadas por terem... estavam ligadas ao aborto, até de morte de mulheres, mas dizendo que, para ele, na opinião dele, o aborto não é crime até 12 semanas. Quem é ele para decidir o que é crime e o que não é? Ele está lá para proteger a Constituição, para proteger o Código Penal, não para decidir o que ele acha que deve ser protegido, respeitado ou não. Isso não é papel de um ministro. Isso aí, ele está indo contra a Constituição Federal, que diz que toda vida deve ser preservada, e está indo contra o Código Penal, que está bem restrito. O aborto é ilegal. Não é aborto ilegal até 12 semanas, porque o ministro Barroso acha. A opinião dele. Ó, o Juan, ele está fazendo aqui uma pergunta para você. Ele está perguntando aqui, sem expor ninguém, o Luiz, né, a você, Luiz, como pediatra, já viu reverter um pensamento de uma gestante vítima de estupro que queria fazer o aborto depois de desistir por ter sido orientada? Você já viu algum caso sobre isso? Renato, é quem estava falando. Desde 1940, mais ou menos, é que o aborto, em caso de estupro, é considerado a opção. E se a mulher não vai, ela resolve ficar com o bebê, o problema é dela. As pessoas ficam até desconfiadas. Por quê? Será que a coisa foi bem assim? Por que ela quer ficar com o bebê? A mulher que resolve preservar a vida é vista com maus olhos. Porque é um paradoxo. Absurdo, né? Porque ela tem o direito de fazer o aborto. Direito não é crime ela fazer o aborto nessa circunstância. E sim, Renato, existem casos que eu achava até que era difícil, mas que as mulheres são ajudadas e que houve casos em que a mulher estava pensando em abortar, já tinha liminar para fazer o aborto e o grupo Pró-Vida chegou e mostrou. Existem outros, a gente pode ajudar você. Né? Exato, a gente pode ajudar você. Você vai ficar com sequelas, vai ficar se sentindo mal depois, vai ser ruim para a sua saúde. Foi orientado e, rapidamente, quando foi dado outra opção, essas pessoas, esse caso em especial, essa mãe maravilhosa, mudou de ideia. E ela podia inclusive, poderia ter doado o filho. Como qualquer mulher pode doar o filho. Vocês sabiam que nenhuma mulher é obrigada a ficar, que está gestando um filho, a ficar com esse filho? Ela pode ir ao fórum da cidade e explicar que ela não tem condições, seja por estupro, se não seja por estupro, não precisa nem explicar por que ela não pode, ela tem que dizer, eu não tenho condições de ficar com essa criança. E essa criança já vai ser indicada para adoção. A fila por bebês recém-nascidos, infelizmente, não é tão boa assim para crianças maiores de 3, 5 anos. Mas a fila para recém-nascido de adoção é enorme. Estão querendo crianças recém-nascidas. Então, nem isso, ela quer ficar com o bebê. Ela ama o bebê. Eu tenho um carinho enorme por ela. Ela fazer essa opção pela vida. E não foi. Ela queria o que ela sentia, que ela não tinha opção. Tudo, inclusive, quando tudo estava empurrando, você foi estuprado, você tem que abortar. Quando foi lhe dada opção, ela escolheu a vida. Porque nenhuma mulher, nenhuma mãe pode tirar, ela pode até tirar o filho do seu ventre, mas nunca vai tirar do seu coração, nunca vai tirar do seu pensamento esse filho perdido. E ao dar chance para essa mãe, ela escolheu a vida. Então, é o que a gente precisa, tá? O que a gente precisa fazer para essas gestantes sofridas, que sofreram uma agressão, dê a elas também opção. Olha, você não precisa depois chorar por ter sido induzida a tirar a vida de um bebê, quando a sua mesmo não foi tirada, e sofrer com isso depois. E você também não, realmente foi uma gestação acidental. Você não é obrigado a manter esse bebê. Você pode doar essa criança. E isso não, tudo legal. Isso praticamente não é dado as outras opções para essa mulher. É permitido abortar, então ou aborta ou se vira sozinha. É isso que a gente tem que mudar. Temos que proteger as duas vidas. Temos que ajudar tanto a mãe, porque as mães também sofrem quando abortam. Fora o risco de aborto, o aborto é um procedimento perigoso,
muito mais perigoso que uma gravidez e um parto natural ou até uma cesárea. Com certeza. Fora o risco do aborto, as mulheres que abortam têm muito maior índice de depressão, frigidez, alcoolismo, uso de drogas e 7 vezes maior a tendência ao suicídio. 25% das mulheres acabam precisando de tratamento psiquiátrico. O aborto também fere a mulher. Então temos que dar à mulher outras opções não homicidas para que elas possam não se sequelarem e continuar as suas vidas da melhor maneira possível. Luiz, agora nós vamos falar o que o Espiritismo fala sobre o aborto. As consequências espirituais do aborto. Eu queria que você falasse, então, como fica a situação das mulheres que abortaram. O que pode acontecer, ocorrer nesses casos? Eu acho interessante, eu sempre faço a defesa da vida, tanto da mulher quanto do bebê que está por nascer, falando cientificamente. E o que é interessante é como o Espiritismo já há mais de 150 anos atrás já falava sobre essas coisas, né? Qual é a única exceção que o Espiritismo fala? Não me lembro exatamente no Livro dos Espíritos qual é a questão, mas fala quando é que pode ser feito vamos dizer assim, o aborto. Em casos em que não há jeito de salvar a vida dos dois. A mãe vai morrer se não for feito o aborto. Vamos até melhorar, mudar um pouquinho isso. Vamos voltar a 1860, naquela época onde foi dito isso. Não havia muitos hospitais, não havia muitos médicos, a maior parte das crianças nasciam em casa e o parto era feito por parteiras, muitas vezes voluntárias, que estavam lá dando de si o melhor. E diante, de repente, de uma gravidez um trabalho de parto que não estava progredindo. E ela tinha que fazer manobras que iam levar à morte do feto. Feto, inclusive, já até em estado adiantado de evolução, quase 9 meses. E o que acontece? Essa pessoa tinha que fazer manobras que levavam ao bebê a morrer e ficavam se sentindo mal. Diferente de hoje em dia, né, que estamos falando de aborto de bebês saudáveis, porque vai atrapalhar a faculdade, vai atrapalhar o emprego, vai atrapalhar o namoro, vai atrapalhar um monte de coisas. Né? Então, está falando principalmente sobre esses casos. Mas mesmo no caso, por exemplo, da ruptura de uma trompa, que o bebê está desenvolvendo no lugar errado, de uma mulher que está com câncer e que se não tratar, e se tratar o bebê vai morrer, se não tratar, morrem os dois. Então, nesses casos, é importante preservar a vida da mãe, até porque essa mãe poderá, em uma outra ocasião, engravidar novamente desse mesmo espírito que estava precisando reencarnar, mas que se fosse daquela vez, morreriam os dois. Né? Então, o que acontece? Eu escutei uma frase da Elba Ramalho, que eu gostei muito. A Elba Ramalho é uma grande cantora, sem dúvida, mas ela é uma grande defensora da vida. Com certeza. E ela fala o seguinte: o aborto não impede que um novo ser humano venha a esse mundo. Ele já está nesse mundo, dentro do ventre da mãe. É verdade. Da mesma maneira, o aborto não vai evitar que uma nova relação entre dois espíritos comece. Essa relação já existia. O que estava acontecendo é que um espírito novo estava vindo através da gravidez para interagir, para uma reencarnação nessa família de conciliação, de amor. E, subitamente, essa encarnação que aconteceria por motivos pessoais, né? Não quero falar a palavra egoísta, mas já falei, acaba sendo interrompida. E o espírito foi interrompido? O espírito que encarnar deixou de existir? E como é que fica a situação desse espírito que foi abortado? Primeiro, o que o Espiritismo fala sobre isso? Qual é a maior parte das pessoas que a gente conhece? Se a gente fosse tirado da nossa vida, a gente ia ficar muito feliz? De jeito nenhum. É meio complicado. Jesus diz, dê outra face. Mas vou dizer, a maior parte das pessoas não costumam agir assim. E os espíritos que estão reencarnando são com a maior parte das pessoas. A maior parte das pessoas querem nascer. Então, quando essa oportunidade dada a um espírito de reencarnar, tudo é um grande preparo. As pessoas costumam falar também, a vida do espírito na Terra vai começar a se ligar no momento da fecundação. Mas antes mesmo da fecundação,
esse espírito já estava esperando por aquele corpo. Sim, é uma programação, né? Toda uma programação espiritual, todo um trabalho é feito para aquele espírito poder reencarnar. A redução do perispírito, o esquecimento do passado. É verdade. E subitamente, os pais são chamados no plano espiritual durante o sono para falar sobre a reencarnação. Eles aceitam a reencarnação, mesmo às vezes nas situações mais difíceis, porém, quando despertam a lembrança do que aconteceu no plano espiritual, fica esmaecida e, muitas vezes, o egoísmo fala mais alto. É verdade. E toda a programação que foi feita com os espíritos, né? Que quando nós vamos reencarnar, os nossos futuros pais, né? Eles se encontram com a gente no mundo espiritual e lá todos nós combinamos já como vai ser a nossa reencarnação. E é tudo feito uma programação de receber aquele filho, aquele espírito, né, com todo carinho, com todo amor. Aí, como ele falou, chega aqui, reencarnou com os problemas da vida, com as dificuldades da vida, com as facilidades da vida, né, com as tentações da vida, as pessoas colocam a gestação em segundo plano. O filho, aquele filho que foi programado lá no mundo espiritual, ele simplesmente diz que não quer mais a situação desse espírito, como é que fica? E nós sabemos, o Espiritismo fala para a gente, né, Luiz, das obsessões. Né? Porque os espíritos, eles ficam tristes. Se for um espírito que já tem um certo entendimento de evolução, ele vai entender aquela decisão da mãe e vai seguir a vida dele, porque ele é um espírito que ele sabe que tudo será resolvido mais para frente, sabe que cada um vai responder pelos seus atos, mas aqueles espíritos, que não tem esse entendimento e que tem ódio, que tem raiva, que tem sentimentos ruins, que a vida dele ali não foi permitida em nascer, ele vai ser, nós temos aí a história, né, o Espiritismo fala dos livros, histórias de espíritos que causam muito sofrimento para as mães. Muito sofrimento, muita obsessão, ficam ali colados nas mães, causando mal, perseguindo, causando transtornos mentais, físicos, psicológicos, terríveis, como você falou, suicídio, depressão, porque ele fica revoltado porque ele não nasceu, que a mãe o abortou. E às vezes mais ainda porque é um amor que ele tem por essa mãe. Isso aí tem várias histórias que contam nos livros. O amor dele é tão grande pela mãe e fica tão revoltado que aquele amor se torna um ódio, né, Luiz? É verdade. Terrível. E esse ódio, ele descarrega esse ódio todo na mãe. Caso de um livro, está nos livros, né, de André Luiz, de uma mãe que quis abortar de tudo quanto foi jeito, foi feito tudo que é jeito da espiritualidade para evitar esse aborto. O ódio dele foi tão grande na hora que estava sendo cometido o aborto, que descarregou uma carga tão ruim, tão negativa em cima da mãe, que a mãe veio a desencarnar também por uma hemorragia profunda que nenhum médico conseguiu parar. Tal foi o ódio, a descarga de ódio que aquele espírito jogou por causa que ele queria nascer. Então, esse é o caso. A doutrina espírita nos ensina isso, nos fala sobre isso. Não é verdade, Luiz? É verdade. Se é um espírito bondoso, capaz de perdoar, provavelmente talvez até inspire a mãe bons pensamentos. A questão é que nós vivemos um mundo de pós-expiação, não somos tão cheios de espíritos bondosos assim, né? Acho que são mais ou menos como eu, né? Eu fico chateado quando pisam no meu calo. E ainda mais quando faça uma coisa tão grave. E que espírito bondoso que a gente perdeu, né? Que ia nos perdoar com tamanha ofensa. Agora, a grande maioria pode realmente ficar extremamente magoada, rancorosa e está sofrendo também. Esses espíritos precisam de serem ajudados, serem amparados, para que possam ter uma nova reencarnação. E enquanto eles estão ligados à dor, ao ressentimento, ao ódio, ao desejo de vingança, eles estão presos nessa cela de dor e não tem uma oportunidade nova. Quando no coração deles brota o perdão, quando nossas orações alcançam eles, os bons espíritos os amparam e preparam ele para uma nova encarnação. Então é importante que esses espíritos também sejam alvos de nossas preces, né? Que eles possam serem ajudados também. E quanto às mães? Quanto às gestantes que acabam interrompendo?
primeiro a gente tem que lembrar, né, que novamente eu falo da responsabilidade, mas a responsabilidade é só da mãe, né? Eu volto a dizer, as mulheres não abortam, não parte às vezes por opção, mas por falta de opção. Então existem muitos casos diferentes, muitas das vezes, as mulheres abortam porque o pai obriga, o marido da mulher obriga, o médico indica, o patrão, o namorado, e a mulher se sente muitas vezes desamparada. Imagina se o aborto for legalizado, vai ser bom para as mulheres? Muito mais mulheres vão abortar, por quê? Agora é legal, o marido não quer, o patrão coloca, ou você aborta ou perde o emprego, né? Então, é verdade. Tudo isso diz, o aborto legalizado não é bom para as mulheres, talvez seja bom para os machistas, que estão interessados em usar as mulheres, mas a responsabilidade dos pais também, uma vez que a gravidez não acontece só com a mulher, precisa de um homem para isso, aquele homem que também abandona a mulher também tem responsabilidade. O médico que jurou salvar vidas, que faz da morte o seu ofício, passa a fazer a morte do seu ofício através do trabalho ao aborto, médicos, enfermeiros, também estão assumindo uma grande responsabilidade. Também as pessoas da mídia, as grandes inteligências que estão baseados no materialismo, fomentando a ideia de que algumas vidas não valem a pena serem vividas e que existem seres humanos de valores diferentes, ou que nem seres humanos eles podem ser considerados, eles também estão tirando a vida sem saber de muitos, né? Os ministros que estão do STF que possam legalizar o aborto, os deputados, os políticos que fazem força também estão a responsabilidade. E isso eu acho muito interessante, é que quando eu fui ler o livro Deixe-me Viver, eu sempre achei o aborto, do ponto de vista humanitário, nem falando sobre religião, uma grande ofensa ao ser humano, porque todo ser humano tem valor, seja ele deficiente, seja ele da etnia que for, seja ele da opção sexual que for, seja ele do estágio de desenvolvimento que for, seja ele um embrião, um feto, um zigoto, um recém-nascido, uma criança, um adulto ou um velho, toda vida tem valor, toda vida merece ser vivida. E o que acontece? A gente tem que proteger todas essas vidas, né? E eu sempre procurei me nortear por isso, porque era importante a gente preservar a vida, porque quando a gente tira a vida de um, o valor da vida de um, estamos tirando o valor da vida de toda a humanidade. E quando eu li o livro Deixe-me Viver, é um livro que eu recomendo, é do espírito Luiz Sérgio, um espírito que desencarnou no Brasil bem jovem, né? Não me lembro quando foi o ano, e ele fala uma linguagem bem jovem, ainda tem assim uns jeitinhos joviais, né? de atuar, e fala muito bem a juventude, que ele começa a mostrar, ele vai nos locais onde as mulheres que abortaram estão e faleceram, estão sofrendo, onde os bebês, os espíritos de bebês que foram abortados também estão sofrendo, onde os médicos, foi uma das piores, eu não falar para não ser spoiler, né? Os médicos que também trabalharam com isso, com esse tipo de trabalho, médicos, pessoas que contribuíram para o aborto, os que contribuíram para a legalização, para a vulgarização da vida. Todos têm a sua parcela, né? Então, quando a gente vê isso, a gente fica, eu fiquei assim, meu Deus, é muito mais sério do que eu pensava. Eu pensava só em termos materialistas, científicos, humanitários, mas é muito mais sério. Mas uma coisa que a gente tem que sempre levar em consideração, Deus é amor, Deus é perdão, Deus nos quer somos todos filhos dele e ele nos quer bem, quer a nossa reconciliação. Então, o que acontece? A gente tem que orientar as pessoas, tá? Porque quem é muito dado, muito será cobrado. Algumas mulheres simplesmente foram convencidas que não é uma vida, que é apenas um aglomerado de células, que é um direito reprodutivo. Então, é tanta massificação de informações erradas em cima da mente do povo, que eles acabam sendo induzidos a fazer coisas erradas. A mesma coisa a gente vê com a droga, a vulgarização da droga. A droga deve ser legalizada, a droga a gente vê nos filmes passando, e as pessoas vão se perdendo nas drogas, nas bebidas, num comportamento promíscuo, porque isso passa a ser o que parece ser bom. O aborto, como também um subproduto da promiscuidade sexual. O sexo é para prazer e não para reprodução. Não existe aquele pensamento de companheirismo, de estar ligado ao saber que sexo pode produzir bebês.
As crianças crescem no mundo assim. E a gente tem que levar em consideração isso também. Mas mesmo de uma maneira ou outra, ao fazer uma coisa errada, acabam sofrendo as consequências aqui na Terra e no plano espiritual. E é isso que eu acho muito interessante o livro Deixe-me Viver e também o filme, né, que baseado nesse mesmo livro, muito bom filme que a gente está trazendo. Isso aí, fala para a gente aí sobre esse livro Deixe-me Viver. Deixe-me O Viver. filme que vai ter agora, o filme, dia né? 23. É um esforço do conjunto, né, muito bonito entre várias casas espíritas, o Centro Espírita Ceareiros do Bem, o Centro Espírita Leon Denis, o Centro Espírita Trabalhadores de Jesus, né, a gente que é do Grupo Grávida, Grupo de Apoio, de Recuperação e Apoio à Vida, a gente está trazendo para cá, para Cabo Frio, esse filme Deixe-me Viver, baseado no livro do Espírito Luiz Sérgio, produzido pelo Clóvis de Vieira, que, se Deus quiser, vai poder comparecer também aqui para participar do debate, vai mostrar para os jovens, que a gente está chamando principalmente os jovens, mas toda a população que quiser assistir será no Centro Espírita Trabalhadores de Jesus. Eu não estou me lembrando do endereço, é na Rua Teixeira de Souza, 4... É ali na esquina com a Paz. Acho que pode mostrar talvez. Paz de Abreu, né? Na esquina com a Paz de Abreu. Depois a gente coloca o cartaz aí para ver. Bota o cartaz aí rapidinho. Às 7 horas da noite, no Centro Espírita Trabalhadores de Jesus, às 7 da noite, vai haver esse filme, gratuito. Quem puder levar uma lata de leite em pó ou 1 quilo de alimento não perecível, vai ser muito bem-vindo para a gente poder, as casas ajudarem as pessoas mais necessitadas. Mas não é necessário, não é permitido. Também a gente vai ter sorteio de DVDs do filme e do livro também, para as pessoas que forem lá. Então a gente pede que os amigos ajudem a divulgar, e principalmente os jovens. E mais importante também, para nós fazermos uma vibração muito grande, para que nós tenhamos, vai ser uma semana antes do Carnaval. Então é uma oportunidade que a gente tem de juntar todos nós espíritas para fazer uma grande vibração para um Carnaval com muita alegria, com muita paz, harmonia e principalmente com responsabilidade. Avenida Teixeira de Souza 448, ali no centro. Avenida Teixeira de Souza 448, perto do centro, né? Bem pertinho aí da praça. Agora, aqui meio cruzamento antes da praça, quem vai da Teixeira de Souza. Não, Teixeira de Souza não, ali é. Teixeira de Souza. É Teixeira de Souza, né? Agora no início, pertinho da praça. Depois do filme, a gente vai fazer um debate falando sobre o aborto, as consequências espirituais e também sobre o filme, vamos falar sobre o filme e vamos também tirar as dúvidas, né? Então as pessoas que quiserem perguntar vão poder deixar, que principalmente um debate mais importante são as perguntas, né? Tanto pela internet quanto pela audiência que vai estar lá. Então convidamos a todos para participar, né? Com certeza. Teremos, se Deus quiser, a participação do produtor do filme, Clóvis Vieira, que com muito sacrifício, com muito amor, trouxe para nós essa bênção que é esse filme muito esclarecedor. E ele foi muito amoroso também, ele não carregou as imagens, mas ainda assim, as imagens ainda são fortes, mas ele teve muita sensibilidade de poder fazer um filme bonito, falando sobre um assunto muito, muito importante. Fala mais um pouquinho mais sobre o nosso grupo Grávida, como é que as pessoas podem procurar, onde é que funciona, Bom, onde as pessoas podem ter um tipo de apoio, né, nesses casos. Na obra social Antônio de Aquino, que fica na Vila do Sol, eu só esqueci o nome, na Rua Flamboyant, se o Juan pudesse mandar para mim. Flamboyant, eu sei que é lá quase no finalzinho. É lá no finalzinho. Nós temos a obra social Antônio de Aquino, que procuramos ajudar a população em geral, né? Tem psicólogos, tem médicos, acupuntura, tem fisioterapeutas, psicólogos, e né? nós percebendo a grande dificuldade que há em relação a esse tema, nós formamos o grupo de recuperação e apoio à vida. Tinha um nome muito grande, a gente resolveu botar de Grupo de Recuperação e Apoio à Vida, GRAVIDA, Vida, Grávida.
E é bonitinho porque lembra qual é o nosso objetivo principal. É proteger as mães das suas gravidezes, muitas vezes inesperadas, né? E que elas precisam de apoio, né? E também fazer preces pelas mulheres que perderam a vida para o aborto e que os bebês, os espíritos que não conseguiram reencarnar por conta do aborto, para os médicos e as enfermeiras que acabaram desviando a sua profissão por conta disso, as inteligências que estão também desviadas para propagar a dor e o mal. Isso tudo a gente acaba fazendo prece também, vibração. Mas o trabalho, principalmente, que a gente faz, junto com o Movimento Nacional de Cidadania pela Vida, que é um movimento que ele é supra-religioso e apartidário. E a gente vai aos colégios, levar aos colégios de ensino médio as informações, acabar com as fake news sobre o aborto, que deixa tantos adolescentes com ideias erradas sobre a vida, sobre o valor da vida, sobre o valor do corpo deles mesmos, se expondo a uma vida, às vezes, muitas vezes, de risco, de comprometimento de risco, não só perante ao risco do aborto, como também de doenças venéreas. E depois de passar um tempo, nós percebemos também que nós estávamos lutando pela vida dos bebês, que os espíritos pudessem reencarnar, que as mulheres não sofressem com o aborto. E estávamos vendo que também esses espíritos que estavam encarnando também estão sofrendo com o risco de drogas, que possam até levar a vida deles à destruição. Verdade. E o suicídio, o autoaborto, né? Então, nós resolvemos também iniciar um grupo. Nosso grupo é um grupo pequeno, já foi menor, já está crescendo um pouco mais. Convidamos a todos, a gente tem feito as reuniões no Centro Espírita Leão Denis, às 18h30 no sábado. Todos que estiverem sensibilizados com essa causa, que quiserem trabalhar, não sabiam que existia um trabalho, mas não é do Centro Espírita Leão Denis, é ali, mas o Cearejo do Bem ajuda, o Centro Espírita Moradores de Jesus também está apoiando, a obra social Antônio de Aquino, que é a sede onde a gente vai ajudar essas pessoas. Mas todos são convidados, outros centros espíritas, inclusive, que quiserem participar. Com certeza. Tá? Então, precisamos muito... Juntar a gente ao nosso grupo lá, que precisamos de muitos trabalhadores. Né? A cultura da morte está crescendo no país. Eles ficam falando sobre o aborto, a eutanásia, o suicídio assistido. Para nós, parece um absurdo, porque nossa cultura é pró-vida. Mas em países onde o aborto foi legalizado, isso já é um fato. O aborto, em Nova York agora, foi liberado em determinadas circunstâncias até 9 meses, um pouquinho antes do bebê nascer. Ou seja, se deixar o bebê nascer vivo, ele sobrevive, mas não permitem. Em outros estados também isso acontece. O suicídio assistido. Recentemente tive o desprazer de ver uma reportagem do Drauzio Varela defendendo o suicídio assistido. Sem contar, então, com a eutanásia. E nós todos sabemos como é importante a encarnação, como é importante a gente conseguir viver nesse mundo de provas e expiações de maneira a melhor possível, suportar todas as provas e expiações para poder sair desse mundo purificado. Né? Nós, como espíritas, não podemos ser a favor da morte. A vida é muito importante. É perfeito estar vivo, seja deficiente, não importa. Tem um porquê, tudo tem uma tem razão. Porquê. Nada... Não é uma coisa... porque a pessoa está defeituosa, a pessoa tem um problema. É como, por exemplo, muitos países, a síndrome de Down, né? Ela já não se permite nascer crianças com síndrome de Down. Em países onde o aborto é legalizado, Renato, de 60% a 99% dos bebês diagnosticados com síndrome de Down dentro do ventre da mãe, e é um exame fácil de fazer, que dá muito falso resultado também, mas não importa. Seja falso resultado ou seja verdadeiro, a criança com síndrome de Down também tem direito à vida. Com certeza. Não existe maior exclusão social do que excluir uma pessoa com alguma deficiência da existência. Por que aquela criança vai nascer com síndrome de Down? Por que aquela criança vai nascer com anencefalia? O interessante é que logo depois que foi legalizado, não vou dizer legalizado que não está certo, que foi permitido o aborto de bebês com anencefalia, só fazendo parênteses, a anencefalia
é quando o feto não desenvolve os ossos do crânio. E não desenvolvendo os ossos do crânio, o cérebro do bebê, nosso cérebro tem mais ou menos a consistência de um pudim de leite condensado. Se não for protegido pela meninge, pelos ossos do crânio, ele acaba se atrofiando. E o que acontece? Não nasce, principalmente por deficiência de ácido fólico, é muito importante as gestantes tomarem ácido fólico, não fecha a calota craniana e o cérebro, com sucessivos traumas que vai, porque o bebê se mexe dentro do útero, acaba levando a uma atrofia, que é chamada anencefalia, o encéfalo não se desenvolve. O bebê, ele pode morrer logo depois de nascido, morrer dentro do útero, ou, como já vimos, vários casos de bebês que vivem bastante tempo. E é uma provação. Aquele bebê tem um espírito, ele tem uma razão de ser. Precisa passar por aquilo. Precisa passar por aquilo. Os pais. E o interessante, o que aconteceu logo depois da legalização isso é opinião minha, que eu questiono, que eu levanto essa questão. O que aconteceu logo depois que foi liberado o aborto de bebês anencéfalos? Um surto de microcefalia. Não foi verdade? E se for legalizado o aborto de microcefálicos? Ou até, gente, das mulheres que têm zika, menos de 1% tem microcefalia. É que foi um surto grande. E muitos outros casos que foram de microcefalia nem foram ligados à zika. Mas 1%. Por causa de 1% de casos de mulheres que têm zika que vão ter anencefalia, eles querem legalizar o aborto para qualquer mulher pelo risco de ter anencefalia. Isso é só preparo para legalizar o aborto até 12 semanas. Nós estamos no finalzinho do nosso programa, meu pena. querido amigo. Não, só para te fechar esse tema, todo esse caso que ele está falando, existe um porquê, existe uma razão, existe a justiça divina. Nós temos que passar por todos os nossos problemas. A Terra é um planeta de provas e expiações. Então, nós não estamos aqui a passeio, nós estamos aqui de férias. Todos nós aqui estamos para crescer, para evoluir. E tudo que acontece com a gente e com as pessoas, com um caso aqui, como nós estamos falando, da anencefalia, da zika, das síndromes, todas essas síndromes, tem um porquê, tem uma razão, tem uma história de vida por trás disso, tem um porquê, a lei de causa e efeito. E os espíritos têm que passar por essa provação, que isso aí vai purificá-lo, vai fazer com que ele retorne ao mundo espiritual livre desse problema, para que ele possa, numa nova vida, nascer perfeito, com o corpo perfeito, com a vida perfeita, saudável. É necessário para ele passar por isso, para o seu crescimento espiritual. Se isso é interrompido, se não é permitido acontecer, ele vai ter que vir de alguma outra maneira, num outro caso, num outro problema, que vai ter que passar por essa prova, porque é necessário para ele, para o seu crescimento espiritual. Como ele falou, se não foi um espírito que estava com um problema de anencefalia, vai vir com microcefalia. Vai vir com microcefalia. E outros casos vão acontecer, tantas doenças, quando tem que acontecer, vai acontecer. Não, o homem não consegue parar isso. Isso é de Deus. É de Deus, a gente tem que entender isso. Isso é justiça divina. Deus está nos educando, está mostrando para a gente que a gente tem que viver intensamente, porque nós temos que passar por isso. Está na lei, é lei divina. Então, se a gente interrompe isso, a gente só está prejudicando o espírito. Não é verdade, Luiz? Verdade. E o que eu acho que é importante a gente... Você está terminando? Não, para fechar, já acabou o tempo. Eu quero que você que eu acho que é importante mesmo. A gente lembrar que Deus é o Deus de perdão. Jesus vai ensinar o perdão. Então, se alguém que está ouvindo esse debate aqui já abortou, já apoiou a causa do aborto, que possa entender o erro e não se sentir culpado, mas se arrepender e fazer reflexão sobre isso e começar a fazer os passos para poder se recuperar. Esse é um planeta, ajudar as pessoas. São trabalhadores para a vida. Não se incentivar o aborto, incentivar a vida, ajudar as mulheres que estão pensando em abortar, ajudar as crianças que estão com a vida sexual num risco, tanto de engravidar como de uma doença sexualmente transmissível. E o mais importante é que Deus é um Deus de amor, é um Deus de perdão. A gente tem que fazer a nossa parte também, dar os nossos passos. E eu queria, Renato, só encerrar lembrando novamente o que eu falei ainda há pouco, que a gente tem que ser unidos pela vida e dizer
para aqueles que estão querendo legalizar o aborto, principalmente através do Supremo Tribunal Federal, dizer para eles, aborto não, o Brasil não quer o aborto, não cale a nossa voz, STF, o aborto é tema para o Legislativo, não para o Judiciário. Obrigado, Renato. Com certeza. Meu querido amigo, muito obrigado uma vez. Então, dia 23, tá, pessoal? Agora de fevereiro, às 19 horas, um sábado, lá no Trabalho de Jesus, estaremos junto lá com esse filme, Deixe-me Viver, e para a gente bater um bate-papo, um debate, conversar, tirar outras dúvidas. E então, estamos convidando a todos vocês para estarem com a gente lá no Trabalhador de Jesus. Tá ok? Semana que vem nós vamos receber meu querido amigo Marcelo Turra, Pensamento e a Prece. E para a gente continuar falando sobre a doutrina, sobre o Evangelho. Que Deus abençoe a todos, envolva, que possamos refletir tudo que foi falado aqui hoje e que todos tenham uma semana maravilhosa de muita paz. Até semana que vem com mais um programa Espiritismo em Foco.